consertar esse microfone aqui, que ele... Pronto, está firme. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vlog deste canal. E hoje a gente vai continuar a segunda parte daquele vlog da semana passada. E hoje eu vou falar para vocês quantos empregos eu tive no total até hoje no Canadá em menos de 4 anos morando por aqui. Então, se vocês curtiram o vlog passado, inclusive eu vou deixar o link aqui, caso você não tenha assistido, você começa por lá e depois você vem pra cá, e nesse aqui a gente vai continuar, porque ó, um caos. Bora! Que eu acabei de voltar do supermercado, mas já estou no meu look de casa, de pijama e camisa de furinhos rasgada. Enquanto eu vou gravando com vocês, eu vou fazendo um cafezinho, eu vou botar água para esquentar, o café já está aqui do lado, só que como eu uso grãos, eu vou ter que moer e fazer um cafezinho fresco. Só que já são 8h45 da noite, porém eu tenho que estudar e eu preciso de energia. Então vamos esquentar essa água para fazer esse café. Enquanto a água vai fervendo, eu vou recordar um pouquinho do que eu falei pra vocês no outro vídeo. Como que eu cheguei aqui, né? Qual foi o status que eu tinha na época, há quase 4 anos atrás, quando eu cheguei aqui. E falei um pouquinho sobre os desafios ao conseguir os primeiros empregos. Eu citei o emprego que eu tive, o primeiro que foi na loja de roupas Forever 21. O segundo emprego na Sephora. O terceiro emprego no hotel, como camareira. E o quarto emprego numa agência de viagens, como vendedora de pacotes de viagem. E infelizmente eu também citei para vocês que todos esses 4 empregos, obviamente, eu perdi na época que eu não me dava bem e me cortavam muito rápido. Cabeças rolavam de forma assim rápida, às vezes em menos de um mês. A água já esquentou, já tá moído aqui o grãozinho de café. Oi, querido, tudo bem? Enquanto eu vou passando o café, eu vou falando para vocês os detalhes. Depois daquele quarto emprego, que foi na agência de viagens, que eu falei para vocês que eu também perdi esse emprego, eu entrei em desespero. Vocês se lembram lá no começo do outro vídeo que eu falei para vocês que eu vim com um tempo limitado de visto e que meu visto, além de estar com um tempo limitado de apenas 10 meses, eu também vim com restrição de horas? Pois é. Então, imagina juntar tudo isso, mais o fato de que eu estava desempregada, né? A questão falta de dinheiro, a questão falta de tempo e a questão do desemprego em si fez com que eu entrasse assim numa quadro de loucura. Foi quando eu disse assim, meu Deus, eu preciso voltar para casa, porque eu não vou mais conseguir sobreviver nesse país, porque eu não consigo mais ficar em nenhum emprego. Eu consegui sobreviver, mas eu vou contar para vocês como que eu consegui sobreviver. Foi quando eu resolvi baixar uns aplicativos para ir atrás de emprego de babá. Né? Para minha sorte, em abril eu consegui uma família muito rica, por sinal, que me contratou. Imaginava que seria por um tempo limitado. E eu fui até a casa dessa família, uma família financeiramente muito privilegiada, né? Com 4 crianças. E entre essas 4 crianças tinha uma bebê de 1 ano e 2 meses, eu acho, né? E eu nunca havia tido nenhuma experiência em cuidar de bebês. Foi algo que eu fiquei assim, meio que me sentindo insegura e eu não sabia se eu ia dar conta do recado. Não sei se vocês conseguiram entender. Então, em meados de maio, eu comecei a trabalhar com essa família rica, né? Numa cidade vizinha aqui ao lado. E eu morava de 1h30 a 2 horas de distância. Eu fiquei mais ou menos com essa família uns 4 a 6 meses. E eles me demitiram. Não por incompetência, mas eles me demitiram por questão de corte de gastos, né? Foi uma experiência muito boa. Eu criei um carinho muito especial pelas crianças e principalmente pela bebê. A família me tratava com respeito, de forma tranquila. E eu fazia um trabalho geral na casa, né? Que era limpeza e cuidava das crianças, principalmente da bebê, que ainda não frequentava escola nem creche. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa receita do chefe. Macarrão de atum. Então eu fazia praticamente atividades básicas de casa, né? Tomava de conta da casa, tomava de conta das crianças. Eu era muito bem remunerada.
Então eu trabalhava durante 6 horas, todos os dias, de segunda a sexta. Tinha o meu final de semana belíssima, garantido. Quando foi mais ou menos em meados de junho, eu perdi esse emprego. Como eu falei pra vocês, foram cortes de gastos. E eu fiquei desempregada novamente. Depois que eu perdi esse emprego de babá, eu entrei numa era de... Agora eu preciso me virar nos 30 e não depender mais de estar conseguindo nenhum emprego, porque eu já estava de saco cheio que todo emprego que eu conseguia, eu perdia. E muitos empregos eu não conseguia porque o meu visto estava cada vez mais curto. O que aconteceu foi o seguinte, eu tive que renovar o meu visto de estudante e eu só consegui renovar o meu visto porque trabalhando como babá com essa família, eu consegui juntar aproximadamente $4.000 durante esses meses que eu trabalhei com eles. Eu acho que foi uns 4 a 6 meses, eu acho que na verdade não deu nem 6 meses. E eu consegui juntar acho que foram uns 4 a 5 mil dólares que eu consegui juntar porque o emprego era bem remunerado. Foi o emprego mais bem pago que eu já tive, se eu não me engano, um dos mais bem pagos que eu já tive até hoje. E agora corta para um jardim comunitário. Não estou em casa hoje, neste momento, eu estou no college, né? Então esse jardim ele fica bem ao lado do prédio onde eu tenho as aulas da faculdade. E eu resolvi vir para cá, para esse jardim comunitário e terminar de gravar todo esse babado para vocês, porque ontem à noite ficou muito tarde e eu não consegui terminar. Deem uma olhada neste jardim comunitário, olha que fofura. Aqui temos várias coisinhas. Aqui são pés de raspberries, que são framboesas. Vou ver se não tem nenhum bichinho. Vamos ver, não tem nenhum bichinho aprovado. Doce, ainda uma delícia. Aqui nós temos blueberry, olha essa belezura. Enfim, vou pegar umas e eu vou comer e ir falando com vocês, né? Depois que eu terminei o serviço com essa primeira família que eu consegui rica, no bairro, numa cidade vizinha daqui de Vancouver, o que aconteceu? Eu tive que ir atrás de mais outro emprego. E aí começou uma saga onde eu tive que praticamente sobreviver mais ou menos uns 4 meses em Vancouver, somente com limpeza. Sim, aí foi a minha era faxineira no Canadá, que inclusive, meus amigos, não pensem o quê? Era faxineira. Era uma era em que eu ganhava muita grana, tá? Consegui me sustentar aqui desempregada, arrumando emprego por conta própria por aproximadamente 4 meses, só trabalhando com limpeza. Como que eu tive que sobreviver sendo faxineira? Procurando os meus clientes por conta própria. A gente está muito acostumado a pensar que, eu não vou sair do meu país para ser faxineira. Eu não vou sair do meu país para ser faxineira porque eu não vim para cá para fazer isso. Mas, na verdade, é um tipo de trabalho que você consegue ganhar dinheiro de forma tranquila, você consegue se sustentar. E tem muita gente que fica por muito tempo fazendo isso. Só que, se você botar na balança férias pagas, benefícios, trabalhando por conta própria, você não vai conseguir, né, ter esses direitos garantidos. Eu fiquei esses 3, 4 meses trabalhando na faxina. Eu entrava em vários aplicativos ao mesmo tempo, tentava fazer assim uma cartela de clientes possíveis durante uma semana. Tinha semana que eu conseguia, tinha semana que eu não conseguia, mas eu consegui de forma digna, né, pagar aluguel, pagar meu transporte. Mas eu não vou mentir para vocês, foi bem aperreado, né, porque se você trabalha com faxina, você não vai conseguir uma faxina toda semana com as mesmas pessoas, porque nem todo mundo gosta de casa limpa ou de gente entrando em casa durante toda a semana. Então, assim, tem várias questões, né, que você tem que estar ciente, né, antes de você quiser somente trabalhar com faxina e sobreviver disso. Eu entendi que essa era a hora de ficar trabalhando só por conta própria. Depois que passou essa fase, que eu consegui a extensão do meu visto, eu consegui ir atrás de novos empregos. E aí lá fui eu, atrás de outros empregos. Qual foi o próximo emprego depois desse que eu consegui? Eu fui parar num pet shop, como vendedora, né, de produtos de pet shop. Nessa época eu morava numa cidade chamada Burnaby, inclusive é uma cidade que eu super indico para quem quer vir morar aqui em Vancouver, né, e não consegue arcar com a questão de aluguel aqui em Vancouver, que é muito cara. Burnaby é uma ótima opção, também tem metrô, enfim, uma cidade super bacana, bem mais pertinho da natureza. Então eu morava nessa cidade e consegui um emprego, né, começa treinamento novo, começa a conhecer novas pessoas, começa a aprender mais sobre as questões, né, burocráticas da empresa, tudo e tal. E aí eu tento dar o meu melhor, já tô exausta, já perdi
sei lá, 4, 5 empregos, depois de vir assim de uma era de alguns meses tentando emprego, tentando conseguir clientes por conta própria para fazer dinheiro, todo esse caos, né, gente? E eu não conseguia mais dar o meu melhor. Então o que aconteceu? Acho que depois de, sei lá, 2, 3 semanas, adivinha? Perdi emprego de novo, fiquei desempregada de novo, acho que pela 5ª vez, e começa tudo de novo. Aí eu disse assim, meu Deus, não dá, eu não vou conseguir sobreviver nesse país, eu não paro em emprego, isso aqui não tá legal, eu não consigo mais, assim, dar o meu melhor porque eu tô exausta, e agora o que vai ser de mim? Foi quando eu decidi voltar de novo pro aplicativo, só que dessa vez, ao invés de tentar limpeza, eu fui tentar empregos de babá. E aí consegui iniciar a minha era, ou continuar, na verdade, né, a minha era de babá. Eu fui atrás de um outro emprego de babá. Foi quando eu conheci uma família numa cidade vizinha, a cidade que eu já morava, que era vizinha de Vancouver. Olha, gente, eu falei pra vocês, é um caos, é um babado. E fui na entrevista, né, conheci a família, conheci as crianças. Eu digo, meu Deus, essas crianças são muito complicadas, eu não vou conseguir ficar com essas crianças. E já tinha me levantado um alerta, uma bandeira vermelha, porque a família, né, os pais já tinham dito, é que a gente nunca conseguiu nenhuma babá fica, eles não se dão bem. E aquilo já me ligou ali um pim, 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 tem problema aqui. Mas tudo bem, tudo pelo dinheiro. E quando a gente trabalha por conta própria, você consegue colocar o seu valor, você consegue colocar o seu preço. Então eu sempre ganhava mais quando eu trabalhava como babá e com limpeza, porque eu ganhava pelo menos uns 5 a 6 dólares a mais por hora do que se eu estivesse trabalhando, sei lá, para alguma empresa ou para alguma loja. Gente, olha que coisa legal, aqui é verão e as pessoas estão pendurando a roupa no varal, que nem no Brasil. Aí tudo bem, dias vêm e dias vão, as crianças não se adaptam comigo, as crianças não aceitam a minha presença, aí eu choro e enfim, não deu. No final das contas, não foi a família que me dispensou, fui eu que pedi as contas e disse que já não tinha como eu conseguir ficar com essas crianças, mas obviamente que eu não disse o motivo, né? Pouco tempo depois, eu consegui um outro emprego, né? E esse emprego já estava em processo enquanto eu estava trabalhando com essa família. Foi um emprego que inclusive é um emprego que eu tenho até hoje, é um emprego que eu trabalho com atendimento ao consumidor na empresa que eu trabalho já vai fazer mais ou menos uns 3 anos, né? E foi a única empresa em que eu, de fato, consegui ficar por mais de 3 meses.